Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio mais uma vez está no ar para você. Veja agora os destaques de hoje. Dia de Campo apresenta as melhores alternativas técnicas para os produtores rurais. Para garantir uma boa produtividade na mandioca, a escolha da maniva é importante. Plantas alimentícias não convencionais são uma excelente fonte de nutrientes. O selo de indicação geográfica garante a valorização dos locais de produção com melhores resultados. Pela conquista do IG, a gente conseguindo o IG, vai valorizar esse produto, né? A gente traz mais qualidade, segurança, né? Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E o nosso programa começa informando que na agricultura, conforme a situação do clima, tudo pode mudar em termos de resultados, podendo ter chuva de mais ou chuva de menos. Na hora de plantar, o produtor rural enfrenta grandes desafios. Um deles é a decisão de escolha entre os inúmeros produtos disponíveis no mercado. Um dia de campo é uma grande oportunidade de descobrir o que há de melhor. E o programa Tribuna Rural foi registrar o que aconteceu no Campo Líder. O evento, que já é aguardado pelos produtores e agricultores rurais, aconteceu no Parque Valducense, onde também acontece a Feira Agrobrasília. O Campo Líder tem como propósito levar mais informações e ampliar os conhecimentos de quem atua no setor do agronegócio. A preocupação da Cultivar, ela vai no sentido de levar informações aos agricultores e pecuaristas da região que agreguem valor à sua atividade, né? A nossa atividade, ela só faz sentido se as atividades dos nossos clientes, né, agricultores, pecuaristas da região também fizerem sentido para eles, né? Então, eles se sentindo bem atendidos. No encontro, os participantes assistiram palestra e visitaram 6 estações, onde puderam conhecer novas tecnologias apresentadas pelas empresas parceiras. Nós fizemos um overview, um resumo, uma retrospectiva de um ambiente de produção. O que o produtor precisa se preocupar desde o início da lavoura até o final. Que tipo de aspecto? Nós precisamos nos preocupar com planejamento, com diagnóstico e levantamento de informações, interpretação dessas informações e tomada de decisão, que é obviamente em função de material genético, data de plantio, adubação, tratamento fitossanitário, nutrição foliar e o planejamento operacionais, que é a tecnologia de aplicação e a parte de colheita também. O Campo Líder, ele não aconteceria somente com a Cultivar, digo, sem a presença dos nossos parceiros comerciais, né? Na verdade, nós não fabricamos nada, né? Nós somos distribuidores. Então, o nosso papel é fazer a demonstração aqui no campo das melhores técnicas, das melhores práticas, dos melhores produtos e serviços que os nossos fornecedores oferecem para os agricultores e pecuaristas da região, né? Então, sem a participação deles, nada feito, né? Então, a Balagro, a Brevante, a Compass, a Adamar, a Guaiá e a Indofil, que foram as empresas que participaram conosco esse ano, são realmente as empresas que trazem o valor que a gente repassa aos nossos clientes, aos consultores da região. Já é o segundo ano que eu participo e sempre vem agregando muito. Então, o Pasqualino, que foi a palestra que teve, ele é um consultor top, né? Então, sim, vem sempre trazendo novidade. A agricultura é isso, é novidade. A gente não pode ficar parado no tempo. A gente tem que estar sempre buscando novas oportunidades, novas tecnologias. E para garantir uma boa produtividade, também é fundamental o cultivo de manivas matrizes. Assim, é necessário escolher bem onde será retirada a maniva, privilegiando a parte mais grossa do caule. Confira todos os detalhes na segunda reportagem do programa Dia de Campo na TV.
A mandioca é um dos principais produtos cultivados por pequenos agricultores, alcançando a marca de 7ª cultura em área cultivada, com 1,7 milhão de hectares cultivados e 24 milhões de toneladas de raízes. Possui grande importância social pela geração de emprego e renda, estando presente em todos os estados brasileiros. Dados do IBGE revelam que a região norte lidera a produção de mandioca com 36,1% da safra nacional, seguida pela região nordeste com 25,1% e pela região sul com 22,1%. O estado do Pará é o maior produtor do Brasil, com área cultivada de 300 mil hectares e produção de 4,9 milhões de toneladas anuais. Quase toda a produção é transformada em farinha de mesa. Tocantins é um dos estados que importam mandioca e farinha do Pará, pois a produtividade do estado não supre o consumo interno. Assim, a Embrapa Pesca e Aquicultura vem divulgando a tecnologia denominada Trio da Produtividade, que envolve a escolha de boas manivas semente, espaçamento adequado e a retirada do mato da área de cultivo da mandioca. Com essas técnicas simples, agricultores do estado têm visto sua produção multiplicar. O Trio da Produtividade, a tecnologia da Embrapa, tem 3 fundamentos. O primeiro é uma boa semente, que a gente vai chamar da maniva semente. O segundo, uma boa adubação, os adubos que você tiver na propriedade. E o terceiro, deixar a lavoura, o cultivo livre de mato. Os primeiros 100 dias é fundamental para evitar essa competição, é o período crítico. Aqui ao lado a gente vai utilizar uma planta para mostrar para vocês como é que vocês podem tirar a semente, fazer essa maniva semente na propriedade de vocês. Quer dizer, chega lá, vamos escolher uma boa semente para ter um bom stand. Então se a gente imaginar em três partes essa planta, tá? Vamos eliminar o pezinho e vamos descartar as pontas. E vamos trabalhar com a rama mediana, certo? Cortar aqui só para ter uma noção. Essa parte mais fina seria descartada, né? Então, quer dizer, numa planta toda você aproveitaria a rama, o terço final. Umas plantas um pouco mais, umas plantas um pouco menos. O importante é ter a maturidade dessa rama, que vai virar a maniva, né? Esse pedacinho que vai ser plantado, já a gente vai mostrar. Então, evitar de usar manivas fininhas, né? E usar manivas mais grossas, né? Com diâmetro maior, né? Com essa grossura aqui maior. Por quê? Tem mais reserva, vai garantir que vai ter uma boa brotação e vai vir uma planta mais vigorosa em relação, né, à maniva fininha, né? Que embora brote, mas não vai te dar um bom stand, vai falhar muitas plantas. E qualquer seca, essa maniva fininha, ela fica para trás. Vamos focar em manivas de qualidade, esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento do trio é a gente fazer um bom planejamento, né, de plantio. Aqui a gente vai usar 1 por 1, né, que o colega Cristiano fizemos as covas. Vamos fazer uma adubação, vamos utilizar aqui um pouco de adubo à base de fósforo, né, tampar um pouquinho o adubo e colocar a maniva, né, uma maniva de qualidade. E vamos tampar, né, Cristiano? Tampar bem, ficar uns 10 centímetros de terra por cima, para ter uma boa fixação, né, e guardar chuvas aí, irrigação. Fazer aqui também, né? Colocar um pouquinho, colocar uma boa maniva e tampar. O terceiro fundamento é manter as plantas livres do mato por 100 dias, pelo menos. Os primeiros 4 meses deixar no limpo. Não deixar com que as plantas daninhas fiquem competindo, fiquem sufocando, né, a planta. E acompanhe agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Plantas alimentícias não convencionais são uma excelente fonte de nutrientes. O selo de indicação geográfica garante a valorização dos locais de produção com melhores resultados. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro.
Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da FECOAGRO. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a FECOAGRO é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a FECOAGRO tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da FECOAGRO. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a FECOAGRO possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca FECOAGRO. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem um sonho virando realidade, tem a mão do BRDE. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e FECOAGRO. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Se depender da EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, o termo PANCS será em breve bastante conhecido. O significado é plantas alimentícias não convencionais. São espécies que não fazem parte da nossa rotina alimentar, mas se mostram uma excelente fonte de nutrientes. Vamos conhecer agora um pouco do trabalho da EPAGRE com as PANCS, na reportagem do programa SC Agricultura. Diversificar o consumo de plantas, proporcionando uma alimentação variada e que forneça todos os nutrientes que nosso organismo precisa. Foi com essa ideia que nasceu o trabalho da EPAGRE com as chamadas PANCs, plantas alimentícias não convencionais. São espécies que poderíamos consumir,
altamente saudáveis, mas que não fazem parte do nosso cotidiano. A gente está trabalhando desde 2016 aqui com as punks, trabalhando principalmente com o cultivo e com o consumo, porque são plantas que a gente pode também chamar de plantas tradicionais. Elas já existiam na nossa alimentação. Se a gente pega livros de receitas mais antigos, como aquele da Dona Benta, que é um clássico, a gente vê receitas ali com caruru, com beldroega, o que indica que isso já existia, esse consumo, e isso foi se perdendo ao longo dos anos. Então a gente está resgatando esse uso. É interessante porque tem plantas aqui de Florianópolis, como a taioba, que foi perdendo o uso e agora está voltando para o uso também. E todas elas têm um potencial nutricional assim muito legal, sabe? Com nutrientes, com compostos bioativos, com fitoquímicos que na diversidade da alimentação promove muita saúde. Em Florianópolis, uma unidade de referência técnica para o cultivo de punks foi implantada em 2016 numa área de 3.000 metros quadrados. Fica no centro de treinamento da EPAGRE e atualmente conta com mais de 50 espécies. Então, aqui nós temos uma coleção de plantas punks. Essas punks foram coletadas em diversos locais e aqui a gente estuda o comportamento delas. Então, antes de a gente difundir, a gente testa e observa com mais intimidade o que acontece ao longo do tempo de vida dessa planta. Citaria como importantes aqui o almeirão roxo, a beldroega, a aroeira, a erva baleeira, vários tipos de raízes, como a taioba, caradoar, que são outro tipo de estrutura que pode ser plantada em cercas, em caramanchões, e aproveitar espaços aéreos. Então a gente procura ter diversos estratos de exploração. Muitas vezes as punks são confundidas com ervas daninhas ou até mesmo com aquele mato que cresce espontaneamente nos quintais. Por isso a importância de saber como reconhecer essas plantas não convencionais, como cultivá-las e de que forma consumir com total segurança. A ideia principal é diversificar tanto a produção quanto o consumo de alimentos, né? Nossa produção ela não é tão diversa e nem o consumo de alimentos o brasileiro costuma comer cerca de 20 alimentos diferentes e a gente tem milhares de alimentos, então o foco é esse. E aí para isso a gente realiza várias atividades nas comunidades. E dessas atividades surgiu a cartilha, né, o boletim didático sobre plantas alimentícias não convencionais, que foi publicado em 2017, com dicas de o que são, para que serve, como identificar, como consumir. Né? A ideia é essa, trabalhar a identificação, cultivo e o uso das plantas alimentícias não convencionais. E aí aqui no Centro de Treinamento da EPAGRE a gente também realiza oficinas abertas ao público, que acontecem todos os meses, para trocas de informações, para pessoas que vêm aqui aprender um pouco mais ou trocar conhecimento com a gente. Em alguns casos, essas espécies são tão ou mais nutritivas que plantas convencionais, inclusive com algumas vantagens no cultivo, como melhor adaptação climática, resistência a pragas e doenças, baixa necessidade hídrica e baixa exigência de solo. Pensando em produção comercial, tudo isso significa menos custo. Por isso a EPAGRE aposta nas punks também como alternativa de renda aos agricultores. O objetivo é que boa parte dessas plantas possam ser produzidas por agricultores profissionais. Elas não só são para o consumo doméstico, mas podem entrar num circuito comercial. E você que está acompanhando o nosso programa aí de casa, sabe o que significa o selo de indicação geográfica? Bom, ele é o símbolo de uma determinada região que carrega o sinônimo da cultura local, o que valoriza também o agricultor. O estado possui apenas 2 produtos com esse selo: a uva Goethe, da região sul, e a banana, do norte do estado, município de Corupá. Mas tem outros produtos na lista de espera. E esse setor esteve em evidência em Florianópolis, como mostra o programa Cooperativismo em Notícia.
A rica produção agrícola de Santa Catarina está presente em todas as regiões do estado. Dessas terras saem por ano quase 6 bilhões de reais em faturamento, ou seja, representa 66% do total das exportações catarinenses. Venha da produção animal ou vegetal, esse pequeno pedaço de chão se agiganta da forma como produz alimentos com excelência. Mas o agricultor quer mais. Quer ser reconhecido pela forma como trata as culturas. E aí entra em cena um aliado importante: a área geográfica. O registro de indicação geográfica tem o objetivo de promover e divulgar o turismo de uma determinada região. Segundo especialistas, este selo é um ativo importante porque impacta diretamente na renda do produtor rural, algo em torno de 20% a 30%. Hoje no Brasil, 58 produtos carregam esta marca. E para dar visibilidade a esse movimento, foi realizado um workshop de indicação geográfica. Na área externa da Assembleia Legislativa, foi montada uma arena com os produtos que têm ou que vão ter o selo de indicação geográfica. A uva Goethe dos vinhos do Vale da região Sul e a banana de Corupá já possuem essa indicação. Pelo fato do consumidor ser estético, né, um belo biscoito, um bom biscoito num pacote feio vai vender menos, né, do que um biscoito ruim num pacote muito bonito. É isso que nós estamos tentando ensinar ao consumidor, que a casca a gente não come. Então, se eu posso ter uma geleia de banana com 45% menos açúcar industrializado, por que não? E nós acreditamos sim na valorização da fruta. Só que nós, produtores, temos que apresentar ela ao consumidor, garantir as boas práticas agrícolas, garantir a rastreabilidade, para que quando o produtor compre essa fruta, ele entenda o que ele está comprando. Eu acho que essa é a nossa tarefa, apresentar essa fruta ao consumidor. Se nós, pequenos produtores familiares, mostrarmos ao consumidor quanto, como e onde nós produzimos banana, eu te garanto que ele vai dar preferência pela banana da região de Corupá. O queijo artesanal serrano e a erva mate do Planalto Norte estão em processo de avaliação no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Enquanto isso, a indicação geográfica para a maçã Fuji de São Joaquim, os vinhos de altitude e o melato de Bracatinga já possuem o dossiê elaborado. Um selo que significa muito para o produtor rural. O melato não vem da planta, não vem do néctar das plantas, tá? Ele vem da secreção da planta. O que acontece? A Bracatinga, que só produz na região de altitude, de 800 metros acima, né? No estado de Santa Catarina, ela produz esse mel, essa Bracatinga, essa planta que dá esse mel de 2 em 2 anos, só os anos pares. Nem todo ano a gente consegue esse mel. E a Alemanha comprando todo esse mel do Brasil, a gente ficou curioso, né? E mandou algumas análises para o pessoal da UFSC, os colaboradores fizeram as análises, tem 10 vezes mais minerais que o mel de plantas normais, né, de que vem da planta do néctar, né? Tá? É muito interessante isso. Então esse mel ele é rico em ferro, em minerais, né? E é diferenciado, é um mel sempre bem escuro, tá? A cor dele é escura, é um mel bem denso, ele não cristaliza também e tem menos glicose, ele é menos doce, né? É um mel bem diferenciado. Produzir ele é diferente? É diferente porque a gente colhe só os anos pares, né? E tem os meses, a partir de janeiro, fevereiro, que a gente vai colher esse mel. Quando termina toda a florada, plantas que vêm mel do néctar. Então a gente consegue colher. E como eu falei, anos pares, né? De 2 em 2 anos. Essa certificação viria em ótima hora, né? Em ótima hora, com certeza, né? Seria muito bom, né? Pela conquista do IG, a gente conseguindo o IG, vai valorizar esse produto, né? A gente traz mais qualidade, segurança, né? O lugar, a cultura de um povo onde produz esse mel também, a gente sabe que é uma garantia, né? E como se faz para ter esse selo de indicação geográfica? Aí entra em cena a EPAGRE, empresa de pesquisa e extensão do Estado, que atua como animadora do processo e responsável pelas delimitações das áreas. A indicação geográfica, né, é o reconhecimento de produtos ou serviços que possuem uma reputação, uma notoriedade do território. Essa reputação ela pode ser em função da localidade que foi, ao longo do tempo da história, adquiriu essa notoriedade, ou também pode ser por características ambientais, de solo, clima. E o processo para se reconhecer uma indicação geográfica é um trabalho longo, viu? A gente leva em cerca de 3 a 4 anos que nós temos que mobilizar toda a cadeia produtiva,
tem que fazer um estudo histórico do produto, né? Temos que fazer um estudo ambiental das características do ambiente que influenciam na cultura. Eu vou citar um exemplo como a nossa maçã da região de São Joaquim. Ela tem a notoriedade, a fama dela em função do nosso clima, que é frio, e dá um sabor mais doce à maçã e ela fica mais colorida também. Então nós provamos isso através dos estudos técnicos que a EPAGRE faz e também o levantamento histórico e a articulação com a associação e a cadeia produtiva. Então é feito um dossiê com uma série de documentos que vão ser encaminhados ao INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que faz esse reconhecimento, esse registro, e depois a cadeia produtiva, a associação, ela faz a gestão dessa indicação geográfica. O evento, que contou com dezenas de palestras e apresentações de trabalhos, foi viabilizado através da parceria entre a Comissão de Agricultura da Assembleia, o Ministério da Agricultura, EPAGRE, FECOAGRO, FAESC e demais atores que ajudam no desenvolvimento do campo. Daqui saiu a primeira ação prática. Eu vejo como pelas características climáticas de solo, de clima que nós temos em Santa Catarina, pelas diversidade cultural, vai nos dar uma riqueza muito grande, né, para construirmos uma rede de indicações geográficas que vai agregar muito valor no meio rural. Porque além de produzir alimento, a indicação geográfica nos permite agregar valor cultural, aquela marca que só vai existir aqui. E eu tenho certeza que o momento em que a agricultura está vivendo é de agregar valor para poder segurar o homem no campo, mas acima de tudo, de ter orgulho da nossa cultura, daquilo que nós produzimos. E isso as indicações geográficas irão nos permitir. O selo de IG, Indicação Geográfica, vai garantir a comercialização dos produtos, valorizando a procedência de cada um. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você, saúde para a sua família e até amanhã.